Como identificar um manipulador? Como você pode descobrir uma pessoa que está tentando manipular você? Se você ficou curioso com esse assunto, é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo do canal Descubra Seu Poder. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, já dá um like para que você possa fazer esse vídeo chegar para mais pessoas e para me dar um feedback se esse assunto te interessou. Então, como é que a gente pode identificar aquela pessoa, aquele seu amigo, seu namorado, alguém da família, um colega de trabalho? Será que essa pessoa está manipulando você? Será que aquelas características e tal que ela demonstra de aparente gentileza, será que não é manipulação? Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai ter uma lista de características de comportamentos de pessoas manipuladoras. Então, vamos lá. É importante você identificar essas características, primeiro, para que você possa se proteger, né? Porque, vamos combinar, ninguém merece, ninguém gosta de ser manipulado, né? De ser enrolado. Então eu vou estar falando aqui principalmente claro que num vídeo só não dá pra gente dar conta de todo um tipo de personalidade, mas enfim, algumas coisas que são mais comuns estão mais dentro, vamos dizer assim, de um padrão. Então a primeira delas, a primeira característica é a necessidade de poder e de dominação, de persuasão. Normalmente a pessoa manipuladora quer muito as coisas só do jeito dela. É aquela pessoa inflexível. Então, se ela quer ir para um lugar, tem que ser do jeito dela. Enfim, então se você quer assistir um filme com aquela pessoa, tem que ser só o filme que ela quer. Então ela tem essa característica muito marcante, muito forte de exercer poder, de exercer dominação, persuadir a pessoa. Às vezes você não quer fazer algo, às vezes essa pessoa até te pede para fazer algo que fere os teus princípios e ela consegue te persuadir para que você acabe fazendo aquilo que na verdade você não queria fazer, que isso acaba gerando um outro sentimento muito pesado que eu vou falar nesse vídeo também, então aguarda. Então, essa característica do poder alimenta o comportamento do manipulador. Ele quer estar sempre por cima, ele quer estar sempre determinando tudo, sem ouvir os outros, sem dar razão, porque ele acha que ele tem que ser, ou ela tem que ser, o centro das atenções o tempo inteiro. Então, ela tem essa característica da persuasão e do poder. Uma segunda característica da pessoa manipuladora é a sedução, né? É uma pessoa que procura, é só fingimento, tá, gente? Não tô falando que aquelas pessoas gentis, educadas, enfim, são todas manipuladoras, não é isso. Mas a pessoa manipuladora, ela usa a sedução, mas aquilo não representa quem de fato ela é, entende? É uma representação, ela está atuando, é um fingimento. Então ela usa a sedução para que realmente possa envolver você, possa fazer com que você acredite no que ela está falando. Então é uma pessoa que procura de todas as formas causar aquela impressão de perfeição, aquela coisa muito positiva e tal, quando na verdade, no fundo, você olha um pouquinho e diz, puxa, será que é isso mesmo, né? Então, assim, você percebe de alguma forma que aquilo ali, aquela impressão toda não é verdadeira, não é genuína. Então, assim, você vai juntando uma peça com a outra e vai entendendo como é que essa pessoa vai se comportando, né? Então, ela usa muito, às vezes, a arma da sedução, é uma pessoa carismática. Eu vou citar um exemplo para você, um exemplo histórico, Hitler. Né? Hitler tinha aquela capacidade, aquela liderança, aquela maneira de persuadir nos discursos dele para vender uma ideia extremamente nociva e que acabou cometendo um dos piores crimes contra a humanidade, gerando a Segunda Guerra Mundial. Então, a manipulação, ela funciona muito assim. Às vezes a pessoa tem um discurso que te pesca, que te fisga, mas na verdade, é cilada, se liga, é cilada. Uma terceira característica da pessoa dominadora, da pessoa manipuladora, é isso que eu falei agora, é a dominação.
Pois é, essa pessoa, para ela se sentir bem, ela vai te desvalorizar, ela vai te colocar para baixo, vai fazer com que você se sinta um nada, vai ter palavras nesse tom, nessa natureza, que vai alimentar aquela sensação de poder que ela tem. Então, de dominar, ela acha que na medida em que te põe para baixo, né, ela é mais forte, ela sente que está dominando. Então isso é sim uma característica de uma pessoa manipuladora. Então tome cuidado com essas pessoas tóxicas, né? E o sentimento que eu falei, né, logo agora há pouco no vídeo, que a pessoa manipuladora faz, ela consegue tanto essa capacidade de dominação que até as coisas que ela faz de errado, ela faz com que as outras pessoas se sintam culpadas por algo que na verdade foi erro dela, né? Então assim, isso é uma característica muito forte do manipulador. Ele não assume as suas responsabilidades. Essa pessoa acaba culpando o outro, acaba gerando toda uma situação para que você se sinta culpado a ponto de você se questionar, poxa, será que eu fiz isso mesmo? Será que eu cometi mesmo esse erro, esse deslize? Né? Então, assim, às vezes você, na verdade, não teve uma responsabilidade direta com aquilo, não teve culpa, mas o manipulador te faz sim se sentir culpado. Então, essa é uma outra característica da pessoa manipuladora. E essa não poderia faltar, gente. Essa característica não poderia faltar, que é a mentira. Pessoa manipuladora, ela mente. Lembra quando eu falei agora há pouco sobre a sedução? Pois é, usar atributos, né, para chamar a atenção das pessoas. Pois é, tudo isso é um fingimento. Tudo isso é uma atuação. Então é uma pessoa que se fundamenta na mentira. De uma forma ou de outra, isso acaba sendo descoberto, né? A mentira, ela não se sustenta por muito tempo. Então o manipulador é aquela pessoa que mente, sabe aquelas pessoas muito sabonetes, né, que você faz às vezes uma pergunta muito direta para ela, ela fica, olha, veja bem, tal, não te responde com sinceridade, não olha nos teus olhos, não encara você, não tem uma linguagem assertiva. Eu já fiz um vídeo aqui no canal das características das pessoas assertivas, dá uma conferida nesse vídeo também, que vai te ajudar a entender o extremo oposto do comportamento de uma pessoa manipuladora, que é justamente a pessoa assertiva. Confere depois. Bom, então é isso, a pessoa manipuladora, ela mente deslavadamente. E ela, quando mente, ela precisa inventar outras mentiras para sustentar a mentira que ela falou antes. Então entenda que é realmente algo que não tem sustentação, né? Então assim, e entenda que se você convive, ou se por acaso você conheceu alguém, né, ou tá se relacionando com alguém que é manipulador, se você puder pular fora, meu amigo, minha amiga, pule fora, tá? Mas se é alguém que você não tem como simplesmente descartar, pelo menos entenda que muitas coisas pelas quais talvez você tenha se sentido culpado, né? Não é, na verdade, culpa sua. Porque o manipulador, ele descarrega nas pessoas as mazelas que estão dentro dele, né? Aquele mal que habita naquela pessoa, aquele mal, esse comportamento, essa personalidade manipuladora, é, na verdade, uma falta de amor próprio, é uma falta de autodomínio, de autoconhecimento, que quer exercer poder fazendo isso, fazendo o outro se sentir diminuído, fazendo o outro se sentir menor. Então, na verdade, o problema não é seu. Agora, não se sujeite a isso. Se você puder se afastar de pessoas assim, se afasta. Tá? Não fica achando que você vai mudar aquela pessoa, porque tentar mudar uma outra pessoa é uma perca de tempo. É a pessoa que tem que enxergar que precisa mudar. Você pode, no máximo, inspirar, aconselhar, influenciar, mas o outro também tem que querer. Isso é extremamente importante. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a ficar mais ligado para se proteger dos manipuladores. Fique esperto, que aí você vai identificar muito melhor e vai conseguir lidar com essas pessoas de uma maneira que isso não destrua você, não destrua a sua identidade e quem você é. Valorize-se.